Graças a Pai, gente, vamos refletir hoje aqui na palavra em Romanos, no capítulo 12. Eu convido você agora para evitar distração e você presta atenção no que vai ser dito aqui, através da palavra de Deus, aquilo que Ele me direcionar para me falar, que eu vou falar, tá bom? No capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que a gente vai experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus? Quando nós não nos conformamos com este mundo, o sistema desse mundo, e procuramos nos renovar, através da palavra de Deus. Renovação aqui fala pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento está ligado, no caso assim, de ser conformado ou não com este mundo. Quando aqui a palavra diz não seja conformados com este mundo, é porque tem muitas pessoas hoje em dia, né? E desde aquele tempo lá também, que aqui estava falando, conformado, né, com o sistema do mundo e aceita tudo, né? Tudo numa boa. Mas Deus, Ele não quer isso pra gente. Ele quer que a gente venha ser renovado no nosso entendimento através da palavra dele. O que fala? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só quero que hoje nós vamos refletir se, sabe, desde quando eu aceitei na Cristo Jesus, sabe, daquela decisão nossa, até o dia de hoje, nós estamos nós estamos tendo nosso entendimento renovado, ou se nós não nem procuramos renovar o nosso entendimento, se nós estamos aceitando nos amoldar com o sistema mudando, com o sistema do mundo, né? Porque Deus deseja que nós venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente venha viver, né, a perfeita, boa e agradável vontade dele. Mas eu preciso trazer para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer, de acordo com essa palavra aqui que ele trouxe aqui em Romanos 12, no versículo 2, mas a palavra, né, por detrás, assim, que ele colocou no meu coração para me passar aqui. Ai, eu vou passar. Então, aí vai, gente. Bom, gente, se trata acerca de que Deus, Ele quer que a gente seja uma nova criatura, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, que nós devemos ser realmente moldados, né, pela palavra de Deus, mas o que Ele trouxe aqui, né, no meu coração para me passar para vocês aqui é como se fosse um resumo em que lá no Jardim do Éden, né, Adão e Eva pecaram, e aí eles ficaram sujeitos, né, ao pecado, e Deus, Ele traçou o plano perfeito para nos livrar do pecado e nos salvar, né, porque estávamos, né, no pecado, e Deus, Ele nos deu o direito de ter a vida eterna, porque antes nós não tínhamos devido ao pecado que entrou no mundo. Então Jesus veio em carne e osso, né? Fez o sacrifício na cruz por mim e por você, no nosso lugar.
Ele fez porque eu quero aqui trazer um pequeno resumo também lá do tempo dos hebreus lá, que como é que eles faziam, né, para que eles fossem perdoados os seus pecados. Era feito sacrifícios de cordeiro, de animais, né, novilhos, e somente o sumo sacerdote podia adentrar no, no, lá no canto que faz as ofertas que eram feitas para Deus, né, para que fosse feito o sacrifício ali. Ele fazia primeiro por ele e depois pelo povo, para que os pecados fossem perdoados. O povo, ele não tinha acesso diretamente com Deus. Você pode ler, né, no Velho Testamento, que você vai ver como é que é. Então, o sumo sacerdote fazia isso para que assim as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados, né? Eu pensei que eu tinha pausado aqui. Ai, gente, não tá pausando, mas tudo bem. E Jesus Cristo, gente, quando ele fez o sacrifício na cruz, ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Tipo, aquele sacrifício lá, que o sumo sacerdote fazia, era tipo de ano em ano e tudo mais. Tinha que fazer isso sempre ele tá fazendo. E Jesus, quando ele veio, ele fez de uma vez por todas, por nós. Ele se fez o cordeiro, porque os sacrifícios feitos antes de, tinha que ser sem defeito algum. E por nós seres humanos, para ser um sacrifício de uma vez por todas, como é que tinha que ser? Somente alguém puro, muito santo, poderia fazer sacrifício por todos nós que para nos livrar do pecado. E Jesus fez o cordeiro em nosso lugar, né? Ele fez esse sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados através dele. Vocês estão entendendo? Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que naquele momento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que ele fez, diz a Bíblia que o véu se rasgou. O véu, que véu era esse? O véu lá do santuário do Santo dos Santos. Se você for ver também lá no Antigo Testamento, você vê sobre isso. Que era o véu que separava, o véu do Santo dos Santos, separava uma parte assim do templo lá. Que esse Santo dos Santos, só que podia adentrar para falar com Deus, era o sumo sacerdote. Então Deus, quando Jesus Cristo morreu na cruz, esse véu do Santo dos Santos foi rasgado, e simboliza que nós, você que está assistindo, temos e tem o livre acesso para falar com Deus. E hoje nós temos o livre acesso para falar diretamente com Deus. Eu sei que muitas vezes você pode pedir oração, né? Oração para outra pessoa. Ah, ora por mim, fulano, não sei o que. Mas você tem esse livre acesso. Você pode falar diretamente com Deus, seja em pensamentos, ou seja, assim, né, em alto mesmo, mas nós temos o livre acesso e Deus ele nos vê. Então, gente, né, continuando. Então, gente, vocês acham que Deus ele fez sacrifício na cruz por nós, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, nós garantimos nele a nossa salvação. Mas vocês acham que Deus ele quer que nós tenhamos nossa vida de qualquer forma? Não. Deus ele deseja que o nosso entendimento venha a ser renovado através da palavra dele.
E aqui na Bíblia que nós podemos renovar o nosso entendimento, porque aqui está a verdade, entendeu? Nós podemos estar buscando. Então, o que é necessário? Jesus mesmo disse aos discípulos, né, que é necessário nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo, gente, é nascer, sabe, de espírito. Não sei se vocês estão entendendo, mas o batismo nas águas simboliza quando você está lá, né, mergulhando, né, significa a morte, sepultamento. Aí quando você ressuscita as águas é a ressurreição, que simboliza, né, que é uma nova vida em Cristo Jesus. E o que é necessário? É necessário nós termos um novo modo de pensar, uma nova vida, com novos hábitos. E Deus, ele vai agir no nosso coração, tirando as coisas que não agradam a Ele, tirando do nosso coração muitas vezes até aquilo meio que a gente gosta muito, mas que, sabe, que não acrescenta nada na nossa vida, o que pode, né, tirar nossas distrações, fazer distrações, né, das coisas do reino de Deus, para que a gente venha a moldados por Deus, ser moldados por Deus, a gente se permitir ser moldado por Ele, muitas vezes, coisas, por exemplo, se você escutar música do mundo, você não vai escutar mais. Isso é ser renovado. Por quê, gente? Porque é uma prática, querendo ou não, mundana, né? E aí você vai querer passar o vinho. Tem muitas coisas também que, assim, quando a pessoa aceita Jesus, né, que ela tem o primeiro amor, chamado um primeiro amor. Ela mesma não precisa nem alguém dizer assim, ah, você não pode mais ouvir música no mundo, ah, você não pode mais fazer isso que você fazia antes. Ela vai se ela se permitir ser moldada por Deus, ela mesma não vai querer. Então isso é se permitir, porque a pessoa não vai sentir mais vontade de praticar as obras antigas, né? Porque Deus disse, né, que nova criatura é. Então, para quem aceitou Jesus Cristo e que hoje se sente afastado, e que Deus ele quer que você volte à essência do primeiro amor, de quando você aceitou Jesus. Ele quer uma intimidade com você, ele quer, sabe, o véu não foi rasgado em vão. Gente, Jesus ele morreu na cruz por nosso lugar, em nosso lugar, o véu do santuário, que muitas vezes não tinham acesso, as pessoas não tinham acesso, eram sumos sacerdotes, foi rasgado. Você pode ter o acesso aí na sua casa mesmo, você pode ter acesso e na igreja, você pode ter acesso em todo lugar que você tiver, você pode ter acesso ao Senhor, falar com Ele, e Ele ouve. Gente, muitas pessoas acham que Deus é Deus de longe, mas Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele vê cada pessoa. Da Bíblia que Ele olha lá nos altos céus e olha para a terra para ver se há se há algum ajuste aqui na terra. Será que Deus hoje Ele olha aqui para a terra, olha para essa cidade? Será que Ele vê em nós alguém que busca a presença dEle? Alguém que quer intimidade com Ele? Nós precisamos refletir sobre esse assunto. Deus deseja que nós venhamos ter o nosso entendimento renovado para as coisas do reino dele. Ele deseja nos usar, gente. Nós nos tornamos filhos e filhos dele. E assim como o Pai
né? Ele quer, ele quer o melhor para cada um de nós e ele deseja, ele acredita em cada um de nós. Eu digo que a gente, que Deus ele não precisa de nós, mas ele nos dá o privilégio de nós servirmos a Ele, de nós fazermos algo para o reino dele. Porque não é nós que sabemos de tudo, é Ele quem nos capacita. Aí você pode estar achando que, mas como é que Deus ele vai me usar, não sei nem o que eu vou fazer, não sei como é que eu posso, não sei o que. Gente, propósito maior que Deus fez na sua vida, que foi morrer no seu lugar, no seu lugar, para livrar você dos pecados. Agora imagine você continua no mesmo pecado, nas mesmas coisas, se amoldando a esse sistema mudando. Não é isso que Deus quer. Deus ele deseja uma intimidade com você. Você conversa com Ele, você ore mais, você lê a Bíblia, lê a palavra, que você jejum também, que você venha procurar entendimento das coisas de Deus, sobre tudo mesmo, tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que você busque entendimento sobre oração, sobre jejum, para que você não faça uma oração que não agrada a Deus, ou um jejum que não agrada a Deus. Porque a oração, Deus ele quer que sejamos sinceros nas nossas orações. Não adianta você simplesmente falar um monte de palavras bonitas achando que assim Deus vai se agradar de mim. Não é isso, gente. Ele já espera você falar com ele. E ele sabe, gente, Deus é Deus. Ele conhece todos nós. Ele conhece desde quando você nasceu, desde quando você nem tava, nem existia, ele conhece, entendeu? Então não tem como você fingir que é outra pessoa para Deus. Ele espera a sua sinceridade. E na questão do jejum, é importante saber para que você não venha fazer apenas jejuns precipitados e que vá prejudicar a sua saúde, porque na Bíblia também tem dito, né, que Deus ele não se agrada de sacrifícios de todos. E nós venhamos ser pessoas prudentes, então Deus ele quer que a gente procuramos por essas coisas do alto, coisas do reino, sobre o reino de Deus, não que a gente fique apegado às coisas do mundo, as coisas, as bênçãos que Deus tem para nós aqui, terrenos, são bênçãos sim, são privilégios, mas que a gente não venha colocar o nosso coração nisso, entendeu? Somente naquilo, mas que o nosso coração esteja voltado para Deus, que Deus ele seja o centro, que Deus ele seja o tesouro do nosso coração, entendeu, gente? A Bíblia fala, né, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E o que é isso, gente? Muita gente não tem guardado o seu coração. Sabe o que tem feito? Tem enchido o seu coração de raiva, de rancor, de mágoas, não tem se guardado das palavras de Deus. E isso aí pode prejudicar a sua vida. Então que Deus venha ser o centro da sua vida. Que você sinta essa vontade imensa de ler a palavra, de buscar Deus, saber que Ele é real, de senti-lo de perto. E você ter experiências com Deus, porque a sua experiência com Deus é única. E Deus ele quer ter experiências únicas com você, para que você venha dar testemunho, que você também seja um instrumento usado nas mãos dele. Gente, um livro assim bem legal que eu indico para vocês que vai assistir esse vídeo agora e tá com desejo no coração de buscar Deus e de ler,
onde para vocês o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, vocês podem. São vários conselhos, são vários provérbios muito. Vocês veem assim, tem uns provérbios, né, que parecem um tapa na cara, mas é que nos edifica bastante. Então, que vocês procurem aí o livro de Provérbios na Bíblia e vocês possam estar já meditando aí. Quando vocês pegarem a Bíblia para meditar, não leiam simplesmente por ler, porque alguém mandou. Vocês procurem, sabe? Colocam, ver um momento assim que você não vai ser interrompida ou interrompido, para que você possa ler e, sabe, com toda a atenção. Sabe aquele momento que você não está fazendo nada? Então, pega a Bíblia, gente, é muito importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham refletido, né, sobre aquilo que foi falado aqui no vídeo e que vocês permitam ser moldados por Deus. Quem não é inscrito ou inscrita no canal, convido você para se inscrever aí, tá? Deixar o seu like para que o YouTube entenda que o vídeo é um vídeo bom, para que ele recomende para outras pessoas e assim o canal vai crescer, tá bom, gente? Eu já ia dizendo que agradeço a oportunidade, não Jesus. Mas eu agradeço, é porque lá na igreja, né, a gente termina assim, quando a gente está dando uma palavra, a gente diz, quando termina, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo.